A equipe hoje vai ser eu, o Heitor e o Guilherme. A gente vai estar falando um pouco hoje sobre diagnóstico e tratamento da cefaleia migrânia na população adulta. A gente vai testar hoje um novo método, né, mais direcionado, com um slide um pouco mais focado no nosso objetivo total. E vamos ver se vai dar certo, tá? E também pegar o feedback de vocês. Pode passar. Abstract. Migraine is a common Zillabin primary headache disorder characterized by unilateral, pulsatile pain of moderate to severe intensity, often accompanied by nausea, vomiting, photophobia, and phonophobia. Its diagnosis is based on clinical criteria defined by the ICHD-3, including forms with and without aura, and chronic migraine. Active treatment aims for rapid symptoms relief and prevents treatment. Proper medication selection depends on comorbidities, patient profile, and treatment goals. Bom, pessoal, basicamente a gente vai iniciar essa apresentação com um background sobre a patologia, para depois a gente focar no que é o nosso principal. Então, basicamente, a cefaleia migrânia é uma cefaleia primária. Na população adulta, é o segundo tipo mais comum, perdendo apenas para atencional. Na população pediátrica, ela é a principal cefaleia primária, então é uma patologia extremamente relevante. Ela é caracterizada tipicamente por uma dor unilateral pulsante, de moderada a severa intensidade, com ataques que duram de 4 a 62 horas. E ela geralmente vem acompanhada de náusea, vômito, fotofobia, fonofobia. E, bom, um detalhe interessante é que essa migrânia pode vir acompanhada de aura. A aura ela é um conjunto de manifestações, sintomas neurológicos reversíveis, que podem ser tanto positivos quanto negativos, tá? Quando eu falo positivos e negativos, eu quero dizer déficits ou perversões da nociceptivas ali que aumentem um zumbido ou alterações visuais. E, bom, a prevalência global dessa patologia, tanto em homens quanto em mulheres, é em torno de 12%. Mas, como a gente pode ver aqui pelo artigo que eu peguei, ela é maior na população feminina, de 13,8% contra 6,9% na masculina. Isso tem a ver principalmente com a questão hormonal. Essa é uma doença com uma fisiopatologia complexa, não totalmente esclarecida, mas que você tem vários fatores de risco e vários gatilhos. Um deles é o hormonal. A exposição a estrogênio e a variações desses hormônios são muito importantes para desencadear essa patologia, segundo várias teorias. O histórico familiar também é extremamente importante, porque você tem fatores genéticos ligados à cefaleia migrânia, principalmente alguns subtipos, como a cefaleia hemiplégica familiar, que tem um componente familiar muito grande, e você tem genes já muito bem descritos em vários tipos de cefaleia migrânia. Tá? Alguns peptídeos e alguns neurotransmissores são muito importantes dentro dessa fisiopatologia. Eu poderia citar aqui principalmente o CGRP, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Ele está presente na dura mater e nas meninges, no caso, em vários pontos do sistema nervoso central, e atua principalmente na questão vascular, trigeminal, e também na modulação da dor. Foi feito estudos que mostram que pacientes que têm um histórico de migrânia familiar ou que já tiveram algum ataque de migrânia episódico no passado, quando expostos a quantidades maiores desse peptídeo, tiveram crise. Então ele tem, sim, uma relevância dentro da fisiopatologia já comprovada. Tem a questão do óxido nítrico, vai muito aqui a questão dele como vasoconstritor. No passado se acreditava que a cefaleia migrânia era principalmente uma patologia vascular, hoje isso já caiu por terra, ela tem outros componentes. Tem a questão da serotonina também. É tido que pacientes que estão em crise ou após a crise têm níveis de serotonina muito baixos durante esse período. Isso pode explicar, em parte, essa déficit na neuromodulação da dor, que a serotonina também atua. Principalmente em questões corticais, o Heitor vai falar muito bem disso na parte dele. Pode passar. Aqui uma breve explicação, né? Você tem esse cortical sprain depression, que é uma onda de despolarização lenta, né? Que ela pode ser desencadeada por vários fatores, como eu comentei. Alguns principais são estresse, questões hormonais. E aí eu tenho a abertura desses megacanais de peraxinina, que vão permitir uma maior excitabilidade e também uma maior entrada de fatores pró-inflamatórios, como é o caso do NF-κB. E aí eu vou ter essa onda de exploração atingindo principalmente a questão vascular, que aí eu vou ter uma perversão da barreira hematocefálica e um extravasamento de proteínas plasmáticas que vão entrar por meio celular e permitir uma maior inflamação. Associado a isso, eu também tenho uma ativação trigeminal. Essa questão trigeminal é muito debatida, porque, em teoria, dizem que você tem uma maior excitabilidade trigeminal por questões de mutações genéticas nesses pacientes.
E aí, essa ativação trigeminal ela vai se dirigir até o núcleo trigeminal, e lá eu vou ter uma propagação dessa dor, tanto pelas meninges quanto pelas áreas de Rostal, principalmente frontal e parietal. E a aura, por si só, ela também tem a questão da teoria da depressão bastante de leão, né, que é uma despolarização bastante. E o fato do paciente ter ou não aura está muito influenciado na intensidade dessa despolarização e também no local. Geralmente, até essa imagem mostra, muitas vezes essa cortical brain depression ela se inicia na questão occipital, o que até explica muitas vezes a aura visual que existe, tá? Pode passar. Em relação às fases, é importante dizer que existe uma fase premonitória que ocorre em 67% dos pacientes, principalmente caracterizada por uma ativação hipotalâmica, tá? E sintomas relacionados a isso. Eu tenho a aura propriamente dita, a dor propriamente dita, e eu tenho também uma fase após a aura e após a dor, que é esse pós-drame. Ela é muito caracterizada porque após aquela depressão lenta, como aquela depressão lenta que eu comentei, você tem um período de supressão elétrica cortical, e isso principalmente vai auxiliar e propiciar esses sintomas que vêm após a cefaleia e após a aula. Pode passar. Em relação aos tipos, né, nós temos tipos básicos, que são episódica e crônica, e com aula e sem aula. Esses tipos eles se cruzam, eu posso ter uma episódica com aula, episódica sem aula, crônica com aula e crônica sem aula. Eu vou explicar isso mais à frente na questão do diagnóstico. E aí eu tenho tipos mais diferenciados. A menstrual, como eu disse, muito associada ao ciclo menstrual feminino, para que os hormônios têm uma importância muito grande nessa fisiopatologia. Eu tenho as características por aura do tipo de tronco encefálico, e vão ter manifestações características de tronco encefálico muito mais predominantes. Tem a vestibular, a hemiplégica, que geralmente é a hemiplégica familiar, ela tem um fator hereditário muito grande, é mais rara que as outras, mas ela é muito característica pelos déficits motores. E a retinal, pode passar. Em relação ao diagnóstico, eu posso falar inicialmente para dar uma introduzida. Gente, basicamente, diagnóstico de cefaleia primária, no caso da migrânia, e é um diagnóstico clínico. Então, em teoria, você tem que prestar muita atenção, principalmente em relação à sua anamnese e ao seu exame físico. A anamnese ela vai ter que conseguir detalhar muito bem essa dor, como ela começou, quando começou, tentar captar aquelas fases que eu comentei na história do paciente, porque isso é muito relevante para você fazer diagnóstico diferencial e você poder classificar essa dor e fazer o diagnóstico. E o exame físico, você fala médico também, fazer a palpação do dedo trigêmeo na superficial, que é muito relevante. Então, basicamente, a International Classification of Headache Disorders traz o seguinte: para a migrânia sem aura, eu tenho critérios. Eu tentei organizar isso aqui de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Então, vamos dizer que eu tenho critério A e B juntos ali, que são o quê? Pelo menos 5 ataques de dor que duram entre 4 a 32 horas. Esses são os critérios A e B. Esses ataques, eles têm que ser com características de cefaleia migrânia, ou seja, tem que ter pelo menos duas características dessas seguintes: unilateral, sátil, de moderada a intensidade e que se agrava com a atividade física. Um ponto importante aqui é que isso aqui é uma descrição de livro. Nem sempre a cefaleia pode se apresentar dessa forma. Inclusive, tem artigos que trazem que um número interessante de pacientes, por exemplo, não tem a cefaleia unilateral. O que é importante, porque essa questão unilateral dá até o nome da doença. O termo que muitas vezes a gente usa, da enxaqueca, ela vem de um termo em latim, não, em grego, que significa hemicraniana. Então, hemicraniana passou para o latim, e do latim para o francês virou enxaqueca. Então, mesmo a própria característica principal do nome da doença, às vezes pode não estar presente. E isso tem que estar associado a náusea, vômito, fotofobia ou fonofobia. Um outro ponto também é que eu não posso conseguir diagnosticar esse paciente ou aquele aponte diagnóstico para nenhuma outra cefaleia primária ou principalmente nenhuma outra cefaleia secundária. E eu vou comentar mais sobre isso adiante. Outro ponto relevante é que, como a gente está falando quando a gente está falando de pacientes pediátricos, é só um disclaimer, nosso foco não é esse, mas só um disclaimer, esses ataques podem ser mais curtos, de 2 horas, e isso é importante porque essa idade, esses pacientes menores de 18, também são muito importantes dentro dessa cefaleia primária. Pode passar. Quando a gente está falando de pacientes com aura, a gente tem que pensar o que é. Eu tenho pelo menos 2 ataques com um sintoma neurológico reversível, no caso visual, sensorial, de linguagem, de tronco, e aqui eu estou falando principalmente de sintomas negativos, ou seja, déficits. Aqui são os critérios A e B. E no C, essa aura vai se desenvolver gradualmente 5 minutos após o início da dor e durar uns 60 minutos.
ou a dor de cabeça, a cefaleia propriamente dita, vem 60 minutos após a aula, também é um critério C, ou se eu tenho sintomas positivos. E, de novo, se eu não consigo classificar ela dentro de outro diagnóstico, dentro dos diagnósticos de cefaleia. Um ponto interessante aqui, a cefaleia hemiplégica, ela vai ser diagnosticada quando eu tenho um déficit motor, tá? E aí eu vou investigar a questão familiar, que é muito comum nesse caso. E sobre essa cefaleia de tronco, que tem manifestações diferentes, características de tronco, ataxia, entre outras coisas. Pode passar. Em relação à cefaleia crônica, em relação à história do paciente, que não são nesse caso os critérios A e B, eu tenho que ter um paciente com uma história de mais de 15 ou mais dias de cefaleia por mês, por um período maior que 3 meses, em que pelo menos 8 ou mais desses dias mostrem uma cefaleia com um padrão típico de migrânia, entendeu? E aí, em relação à atualidade do paciente, isso é em relação ao passado dele. Eu vou classificar se esse paciente preenche critérios para cefaleia migrânia com aula ou sem aula, ou se ele responde ao tratamento. Isso também é importante, com triptanos ou derivados da ergote, que o Heitor também vai comentar mais adiante. E, novamente, se eu não consigo fechar diagnóstico desse paciente para nenhuma outra cefaleia, primária ou secundária. Pode passar. Essa questão, vocês viram que todos os critérios, no final, dos tipos de cefaleia principais, de cefaleia migrânia, eles apresentavam essa questão de eu não conseguir classificar ela para outro tipo de cefaleia primária ou secundária. Isso é importante porque, principalmente no contexto das cefaleias secundárias, elas geralmente representam condições ameaçadoras à vida que têm que ser identificadas o quanto antes. Então, por isso foi criado esse acrônimo SNOOP, para você lembrar dos Red and Orange Flags, que hoje em dia são principalmente Reds, né? Só tem um Orange Flag, mas pode passar. Essa aqui é a lista completa da Deology. Por questões de tempo, a gente não vai se atentar a ela inteira, mas pode passar novamente. Só queria atentar que muitas vezes o pessoal resume ela em um acrônimo menor, que é esse SNOOP sem os 10 P's, né, para você não ter que memorizar, que é basicamente sinais e sintomas sistêmicos, número de sinais e sinais e sintomas neurológicos. Esses sintomas têm que diferenciar de aura, tá? Que a aura é um sintoma reversível, aqui é algo mais insidioso. O início, como foi o início da dor, a questão da idade, realmente pacientes com mais de 50 anos são um red flag, e o P para mudança de intensidade, papiloedema, mudança de padrão de cefaleia, se a paciente, no caso feminina, está grávida, está em puerpério, ou se tem uma lesão pós-traumática, tudo isso tem que entrar como red flag, e isso vai ser importante porque eu vou falar a seguir. Pode passar. Uma dúvida que surge muito, e muitas vezes os pacientes vêm até nós, principalmente na atenção primária, querendo um exame de imagem para você fazer diagnóstico de cefaleia e tal. E o que a American College of Radiology diz? Ela disse que quando eu tenho um paciente com um quadro tipo de cefaleia migrânia, ou seja, cefaleia primária migrânia, com um exame neurológico normal e sem red flags, nenhum red flag, normalmente esse tipo de exame não é recomendado. Como eu disse, é um diagnóstico clínico. Agora, se eu tenho um paciente que tem algum red flag, seja ele qual for daqueles anteriores, ou tem um padrão de cefaleia que eu não consigo classificar dentro de uma cefaleia migrânia ou dentro de uma cefaleia primária, eu posso sim fazer os exames de imagem. E quais são os principais recomendados? É a tomografia computadorizada sem contraste. Ela vai ser rápida para você avaliar, principalmente hemorragias e até algumas massas intracranianas, mesmo ela não sendo ideal para isso. E a ressonância magnética, que pode ser com ou sem contraste, ela vai ser ideal para você avaliar estruturas intracranianas, lesões de massa e por aí vai. Pode passar. Agora, se tratando mais do tratamento, o que nós temos que entender sobre o tratamento da migrânia é que ele é dividido em tratamento abortivo, ou seja, alívio rápido dos sintomas, e tratamento profilático preventivo, ou seja, evitar possíveis futuras crises. Quando se trata, primeiro, do tratamento abortivo, nós temos sempre que lembrar que quanto mais cedo a gente iniciar a medicação, melhor serão os resultados. Então, comparar o início de um medicamento num paciente que está com dor a 1 hora, comparado com um paciente que está com uma dor a meia hora, o resultado é diferente. Outra coisa que tem que ser muito averiguada, principalmente no tratamento abortivo, é a questão da via de administração. Porque muitas vezes o meu paciente pode estar com náuseas e vômitos, coisa que dificulta a questão da via oral.
Então, nós temos que lembrar das outras possibilidades de vias de administração, como a subcutânea, intranasal e até mesmo retal, se necessário. E também, principalmente no abortivo, a gente tem que sempre evitar o abuso do uso desses medicamentos para dor de cabeça. O consenso latino-americano e a Sociedade Brasileira de Dor de Cefaleia traz que o paciente que usa qualquer tipo de medicamento com efeito analgésico para dor de cabeça durante 10 a 15 dias no mês, já pode ser classificado como um quadro de abuso de analgésico. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Falando um pouco sobre o mecanismo de ação das classes medicamentosas que nós temos disponíveis para o tratamento abortivo, nós temos os analgésicos não opioides, antipiréticos, temos os AINES, os antieméticos, os triptanos e os corticosteroides. O mais importante assim, a se frisar nesses mecanismos de ações é principalmente sobre os triptanos, porque eles vão potencializar os receptores 5-HT1B ou D1D nos vasos sanguíneos craniais e também nas terminações do nervo trigêmeo. Isso tudo vai gerar vasoconstrição e também uma inibição de neuropeptídeos pró-inflamatórios, consequentemente causando o alívio da dor. As demais classes são mais clássicas. Analgésicos, não opioides, AINES, inibindo a COX, corticosteroides, inibindo a inflamação e resposta imune, antieméticos, principalmente para náusea e vômito, inibindo os receptores D2, mas de todos, o que mais se destaca são os triptanos. Agora, o esquema terapêutico da migrânia, no tratamento abortivo, são divididos em três quadros diferentes. Eu tenho um quadro de paciente leve a moderado, onde eu faço uso ou de analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, ou o uso de AINES, como ibuprofeno, naproxeno e ketoprofeno. Nesse primeiro esquema, nós podemos associar ou analgésico simples ou um AINE com um antiemético, em casos de náuseas e vômitos, como metoclopramida e domperidona. Lembrando que a metoclopramida ela tem um efeito especial que retarda o esvaziamento gástrico. No segundo esquema, nós temos um quadro moderado a severo, ou quando o primeiro esquema falha. Nele, a gente começa o uso dos conhecidos triptanos, sumatriptano, naratriptano, risatriptano, entre outros. O que é importante lembrar, de novo, é que quanto mais cedo iniciar a medicação após a crise, melhor vai ser a resposta do paciente. E também que os triptanos têm a questão de poderem ser mais facilmente administrados por via subcutânea ou intranasal em casos de náusea e vômito. Então, tem situações em que, às vezes, eu não vou ter necessidade de usar um antimédico. E o próximo esquema seria o esquema severo ou refratário, onde nós combinamos um triptano com um AINE. Por exemplo, combinar sumatriptano com naproxeno. E também lembrar que quando o paciente já estiver nesse quadro mais severo ou refratário, ele pode estar no hospital. E no hospital nós temos acesso venoso. Então, a gente pode sim fazer administrações intravenosas. E quando nós temos essa possibilidade, nós podemos associar antiemético para casos de náusea e vômito, dipirona e corticosteroide para tratar um caso severo refratário. Mas, de novo, apenas se for intravenoso. Se não, triptano com AINE. O que nunca fazer, o que não fazer no tratamento abortivo? Nunca usar 2 triptanos simultaneamente ou usar triptanos dentro de um intervalo menor que 24 horas. Nunca, na verdade nunca não, mas sempre evitar o uso de triptanos em pacientes com doenças cardiovasculares relevantes e também evitar o abuso dos triptanos ou qualquer outro tipo de medicamento abortivo. No caso dos triptanos, por que nós temos essas indicações? Porque como eles causam vasoconstrição, eles podem ou gerar um quadro vascular constritivo grave no meu paciente, eu posso gerar uma certa isquemia se eu tiver um excesso de triptano em uso do meu paciente, ou se o meu paciente já tem alguma doença cardiovascular relevante, eu posso piorar o quadro dele devido a essa vasoconstrição.
Agora, sobre tratamento preventivo ou profilático, nós temos as indicações clássicas. Se o paciente tem 3 ou mais ataques por mês de migrânia, se o paciente tem um impacto significativo funcional no seu dia a dia da migrânia, se a resposta do tratamento abortivo não está funcionando, ou se ele tem algum tipo especial de migrânia, como a migrânia hemiplégica ou uma migrânia com uma aura prolongada. Os objetivos são clássicos: reduzir a frequência, intensidade e duração dos ataques, melhorar a qualidade de vida e também prevenir a progressão da doença. Sobre os mecanismos de ações das classes farmacológicas disponíveis para o tratamento profilático preventivo, nós temos beta-bloqueadores, anticonvulsivantes, tricíclicos, bloqueadores de canal de cálcio, anticorpos monoclonais anti-CGRP e a toxina botulínica. O mais relevante a se frisar aqui é uma coisa muito interessante. Os beta-bloqueadores, eles vão atuar principalmente na questão de reduzir a hiperexcitabilidade neural, adrenética principalmente, mas também reduzindo a síntese e a liberação de serotonina. Os tricíclicos, eles vão atuar de várias formas, reduzindo a recaptação da serotonina. Então, enquanto os beta-bloqueadores vão estar diminuindo a serotonina, os tricíclicos estarão aumentando a serotonina. E uma coisa que entra muito em questão é como é que os dois podem ajudar no alívio da dor. E a resposta está em o local onde será feita essa atuação. Os beta-bloqueadores vão diminuir a serotonina, principalmente em vias corticais. Então, a hiperexcitabilidade neuronal cortical causa dor, diminui a serotonina, eu reduzo essa hiperexcitabilidade e, consequentemente, reduzo a dor. Agora, os tricíclicos, eles vão reduzir a recaptação de serotonina, aumentando a sua disponibilidade sináptica nas vias nociceptivas, que são vias associadas, quando associadas à serotonina, ao alívio da dor. E também, para facilitar, eu tenho aqui o esquema terapêutico das 6 classes, as indicações principais, mas pensando num esquema mais prático para a vida clínica, eu trouxe esse esquema. Primeiro, o paciente tem indicação para realizar o uso desse tratamento profilático ou preventivo? Beleza. Se ele tem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: ele tem alguma comorbidade como hipertensão, tremor essencial ou ansiedade? Se ele tem, ele provavelmente responderá muito bem a um beta-bloqueador, como propanolol ou metoprolol. Agora, pensando nessa via do propanolol, dos beta-bloqueadores. Boa resposta, eu mantenho o tratamento. Se não tem uma boa resposta ao tratamento, eu adiciono a amitriptilina, um tricíclico. Agora, indo na outra via, se o meu paciente não tem comorbidades cardiovasculares, como hipertensão, ou tremor essencial, ou ansiedade, eu posso me questionar: meu paciente tem algum quadro de epilepsia, crise convulsiva ou sobrepeso? Porque o ácido valproico está associado com, sim, um auxílio da perda de peso. Se sim, eu faço uso de topiramato ou ácido valproico. Agora, meu paciente tem insônia ou uma dor crônica associada, eu posso fazer o uso da amitriptilina. Ela tem efeitos tanto para auxiliar alívio da dor crônica e auxiliar na insônia. Agora, meu paciente tem algum tipo de vertigem ou uma migrânia vestibular? Se ele tem, eu faço uso da flunarizina, que é um bloqueador de canal de cálcio. Tem essa peculiaridade de atuar em vias vestibulares. Agora, se depois disso tudo, meu paciente ainda está com sintoma refratário, ou ele está com baixa tolerância às combinações citadas, eu faço uso ou do anticorpo monoclonal, anti-CGRP, ou eu faço uso da onabutolinoxitocina A, a toxina botulínica. Como eu vou saber o que fazer? Basicamente, se o quadro é crônico, eu posso utilizar a toxina botulínica. Se não, eu posso usar o erenumab, que seria esse anticorpo monoclonal. Então, pessoal, dando continuidade, falando agora do artigo que a gente escolheu,
Esse artigo foi publicado no final do ano passado na Neurology e ele trouxe algumas inovações aí no tratamento, né, da migrânia. E ele avalia os efeitos precoces ali do uso do atogepam no tratamento preventivo da migrânia. Esse atogepam, ele é um medicamento, pode passar, ele é um medicamento, ele é um análogo, né, um antagonista, na verdade, dos receptores lá do anti-CGRP, aquele lá relacionado à calcitonina, né, que a gente já tinha falado, e ele vai ter o mesmo efeito, basicamente, dos injetáveis. A diferença é que ele é oral. E aqui, falando da visão geral do estudo, ele foi uma análise integrada de 3 ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, controlados por placebo e multicêntricos. O que isso quer dizer? Multicêntricos quer dizer que ele foi realizado em vários centros, em vários locais ao mesmo tempo, com um protocolo similar ou igual. E aí, foi duplo cego, ou seja, nem os pacientes, nem os médicos sabiam qual grupo receberia, se placebo ou a medicação, e foi controlado por placebo, justamente porque tinham grupos comparativos. Foram incluídos aí 3 trials, o Advance, que avaliava a migrânia episódica, com N aí de 910 participantes, somente nos Estados Unidos, o Elevate, que teve a avaliação aí da migrânia episódica também, só que com falha anterior de tratamento. E aí teve um N de 315 e avaliou lá na América do Norte e na Europa. O Progress, que avaliava a migrânia crônica, um N de 778 pacientes na América do Norte, Europa e Ásia Oriental. E os participantes aí desses estudos eram adultos, né, de 18 a 80 anos, que tinham sido diagnosticados com aqueles critérios que o Arthur já explicou lá do ICHB-3. E a intervenção principal aqui avaliada foi o atogepam de 60 mg uma vez ao dia versus o placebo. Pode passar. E aqui eu queria só relembrar um pouco sobre as fases de um ensaio clínico, para a gente entender aqui a nível de relevância desse estudo. O ensaio clínico de fase 1 é aquele que a gente vai testar a segurança inicial de um medicamento em um grupo pequeno, 20 a 80 voluntários, né, normalmente. E aqui você vai tentar ver algumas interações do corpo, tentar determinar uma dose inicial. E aí, na fase 2, você já vai começar a testar a eficácia. Comprovou na fase 1 a segurança, você vai começar a testar a eficácia na fase 2, fazer ajuste de doses e ver a resposta do corpo. Essa medicação aqui já é um grupo maior, de 100 a 300 participantes. E o estudo de fase 3, você já vai, além de verificar que tem uma eficácia inicial, você vai confirmar o nível dessa eficácia e segurança, que normalmente essa fase aqui, a fase antes de você escrever a bula do medicamento e disponibilizar, né, para a população geral. Antes, essa fase 3 aqui, onde você vai definir efeitos adversos e tudo mais, e vai estar entre 300 e 3.000 participantes no estudo de fase 3, e o de fase 4 vai ser normalmente após já a aplicação dessa medicação num grupo bem maior, já após aprovação, normalmente. Pode passar. Todos os estudos selecionados, eles foram estudos de fase 3. Né? Então, aqui eles já estavam num nível avançado aí de testes. E aí a metodologia propriamente dita do trabalho envolveu adultos, né, 18 a 80 anos, que já tinham pelo menos 1 ou mais anos de história de migrânia episódica ou crônica. E aí dentro da migrânia episódica, aqueles critérios lá que a gente já falou, de 4 a 14 dias de migrânia por mês, e da crônica, 15 cefaleias no mês, sendo ela pelo menos 8 migrânia, né, características de migrânia. E aí também diagnosticados usando aqueles critérios. Foram excluídos pacientes que usavam opioides e barbitúricos em excesso. Né? No entanto, no estudo Progress foi incluído também esse paciente avaliou a eficácia até neles. E também foram excluídos pacientes que tiveram o começo da cefaleia após os 50 anos. Como coleta de dados foi utilizado um diário, onde os pacientes reportavam os dias de migrânia, a frequência, né, que eles tinham, os sintomas que eles sentiam, a melhora desses sintomas também e da funcionalidade, né, do dia a dia. E aí, no mínimo, foram incluídos pacientes que preencheram no mínimo 20 dias completos desse diário, lembrando que os 3 estudos incluídos, que são estudos robustos, os 3 avaliaram durante 4 semanas apenas e já tiveram resultados muito benéficos. Pode passar.
E aí aqui é as dosagens, né, por trial. No Advance, a gente teve o atogepant de 10, de 30 e de 60 miligramas, comparado com o placebo, numa proporção aí de 1 para 1 para 1 para 1, que quer dizer 25% de cada, da população total do estudo, 25% cada um fez uma abordagem diferente. Já no Elevate, a proporção foi de 50 para o atogepant de 60 miligramas e 50% para o placebo, ou seja, a proporção de 1 para 1. E no Progress, teve duas posologias, né, de 30 miligramas e eu de 60 miligramas. E aí também foi na proporção, e comparando com o placebo, foi na proporção de 1 para 1 para 1, aproximadamente. O que isso mostra para a gente que entre esses três estudos robustos, a gente teve uma posologia que ficou em comum, que foi de 60 miligramas uma vez ao dia, e ele também foi justamente essa dosagem aprovada para comercialização. Próximo. E aqui a justificativa, a inovação desse artigo em si. Primeiro, a justificativa. A migrânia é a segunda maior causa global de incapacidade, né, e a primeira em mulheres jovens no mundo. Então, a prevalência é altíssima e a relevância também. E os tratamentos preventivos tradicionais, eles normalmente têm início lento, eles precisam de titulação, né? Precisam fazer uma titulação individual para cada paciente e tem problemas com tolerabilidade também. Já o atogepant, ele é uma versão oral desse antagonista do receptor CGRP e ele tem ação rápida e não precisa de titulação, que já é a dose de 60 miligramas. E aí, aqui, foi avaliado, basicamente, os objetivos, avaliar a eficácia e a funcionalidade, o impacto funcional, na verdade, na funcionalidade desse paciente durante 4 semanas. Pode passar. E aqui alguns pontos-chave, justamente, avaliar já ali a migrânia no primeiro dia, foi avaliado uma melhora já, né? E também foram avaliados alguns critérios aí, tanto o Weekly Migraine Days, que é o WMD, né? Que avaliava a quantidade de episódios de migrânia na semana, e o Monthly Migraine Days, que avaliava no mês, a quantidade de migrânias no mês. E essas escalas funcionais também foram avaliadas. A AMD, que avaliava as atividades diárias e o impacto físico ali, né, o desempenho físico dessas pessoas, e a EQ 5D5L, que avaliava a qualidade de vida e a saúde auto-referidas. Pode passar. E aí, beleza. O que a gente identificou nesse estudo? Já no primeiro dia, foi verificado que após essa administração desse atogepant de 60 miligramas, teve uma redução já significativa na proporção de pacientes que relataram esses episódios aí de migrânia, se comparado com placebo. A gente avalia isso como um odds ratio, que na estatística a gente usa o odds ratio para comparar a chance de um evento ocorrer entre dois grupos. No caso, o grupo do atogepant 60 comparando com placebo. E um valor de odds ratio menor que 1, ele indica que esse evento, no caso, é ter a enxaqueca, um dia de enxaqueca, no caso, esse evento, ele foi menos provável no evento que recebeu o atogepant. Quanto menor o odds ratio, melhor o benefício seria, por assim dizer, do atogepant, né, nesse evento, que seria a dor de cabeça, a migrânia, enfim. E aí, no estudo Advance, que teve esse odds ratio de 0,39, a gente percebeu que tem uma diminuição de 61% na chance de ter enxaqueca no dia 1 em relação ao grupo placebo, e teve um P de 0,0006. Isso é um P muito relevante. Um P abaixo de 0,05 e já indica que tem uma significância estatística daquele dado. Quanto menor for esse P, mais significativo é. E aí, beleza. Também teve aí a redução nos dias na migrânia da semana, né? Os dias de migrânia na semana, já foi avaliado por esse LSMD, que é basicamente uma diferença média ajustada aí entre os grupos, e quanto mais negativo ela for, melhor. Ou seja, na primeira semana foi avaliado ali entre menos 0,74 a menos 1,07. Já no primeiro mês, foi avaliado entre menos 2,35 a menos 3,07, ou seja,
à medida que o tratamento foi avançando, foi sendo visto o aumento gradual dos benefícios, aí da diminuição tanto na frequência dos sintomas, quanto nos dias de migrânia, pelo menos 3 dias a menos de migrânias por mês em relação ao grupo placebo. Pode passar. Além disso, a gente avaliou também aqui as escalas. Na escala ANDI, além dessas reduções nas crises, a gente avaliava o impacto funcional mesmo. Com essa escala, a gente avaliava tanto o domínio, o PDA, que é basicamente as atividades diárias ali, vai avaliar o comprometimento físico, se a pessoa consegue realizar suas atividades, porque a migrânia também tem relação com o esforço físico. E o outro domínio era o PI, que vai avaliar, o PDA avalia, na verdade, o desempenho em atividades cotidianas, né? E o desempenho físico vai ser no PI. E aí também teve um LSMD entre menos 4,22 a menos 6,76, com percentil menor que 0,000, o percentil não, o P. O que isso quer dizer? Que teve alta relevância, resultados significativos. E a outra escala, que é a EQ 5D, 5L, que vai avaliar ali a qualidade de vida, ela também teve ganhos, e aí ela é uma escala visual analógica, onde o paciente classifica de 0 a 100, 0 a pior saúde possível e 100 a melhor saúde possível. E aí os próprios pacientes, durante esse tratamento, eles avaliaram ali um ganho nessa escala de 0 a 100, entre 4,47 e 5,67, que são ganhos altíssimos também, muito relevantes. Isso é muito importante porque, anteriormente, só os medicamentos injetáveis tinham essa mesma eficácia, e agora a gente tem uma versão oral, que é o atogepant, que também demonstrou essa eficácia já no primeiro dia de uso de tratamento. Pode passar. E aí, aqui, perfil de segurança, a gente percebeu que o atogepant realmente teve um pouco mais de efeitos colaterais do que o grupo placebo, mas nenhum efeito muito significativo. Um efeito muito grave e nem mortes, né? E os efeitos foram basicamente náusea, fadiga e constipação. Pode passar. E aqui a relevância desse artigo. Basicamente, ele demonstrou que o atogepant tem uma rápida eficácia, ou seja, no dia 1 e na semana 1 de tratamento, os pacientes já tiveram a melhora, diminuição da intensidade e da frequência dessas migrânias. Além disso, teve uma melhoria nessas escalas aí, tanto das atividades diárias quanto da qualidade de vida. Além disso, é uma opção oral que não precisa de titulação e que vai fazer o mesmo efeito da injetável e tem um efeito precoce, né, de benefícios. Pode passar. E as conclusões finais, basicamente, são que o atogepant de 60 miligramas uma vez ao dia é eficaz e seguro, que ele diminui a frequência, melhora a funcionalidade do paciente e melhora a qualidade de vida também. E, portanto, ele se tornou aí um fortíssimo candidato a tratamento preventivo de primeira linha para migrante. É isso, pessoal. Muito obrigado. Essas são as nossas referências. Muito bem.